Olá, nós somos a comunidade cristã Graça e Paz aqui em Catanduva. Nós somos uma igreja com princípios reformados e estamos querendo convidar você a estar participando dos nossos cultos, às terças e às quintas-feiras, 8 horas da noite, aos domingos, às 19h30, o culto de adoração e louvor ao Senhor. Seja bem-vindo à Graça e Paz, a comunidade cristã Graça e Paz. Deus os abençoe. Nós vamos cantar um louvor agora que chama Na Casa do Pai. É uma música nova que fala que o Senhor Ele conhece nós antes mesmo de nós pensarmos, antes de a gente agir, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, aleluia. Nos conhece, ó Pai. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. O seu amor é infindo. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. O que eu mais quero é estar perto de ti, nos teus braços, nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Aleluia, Senhor. Vamos adorar o Senhor novamente com esse louvor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor.
teu amor sobre as nossas vidas seja maior a cada dia. Que nós possamos ter a compaixão pelo nosso irmão, Senhor, pelos nossos familiares. Que o nosso testemunho seja em todos os lugares, Senhor. Ó Pai querido, transforma as nossas vidas, ó Pai, para que a cada dia possamos ser um cristão melhor, para fazermos a Tua vontade, ó Pai. Pois é na Tua casa que nós queremos estar, Jesus. A mensagem que nós vamos tratar nesse dia é uma mensagem que fala a respeito de como Deus muitas vezes ele age, até mesmo através da confusão. Eu sei que confusão não é uma palavra que nós gostamos, a própria Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas muitas vezes Deus usa de situações que são confusas para nós, mas que para Ele é muito clara, para poder tratar da nossa vida de uma forma que Ele venha direcionar a nossa vida para aquilo que Ele deseja. Espero que Deus abençoe você. E agora a pregação da poderosa Palavra de Deus. Mensagem de hoje: quando Deus fala pela confusão. Vamos meditar na palavra de Deus? Abra comigo, por favor, em Provérbios, no capítulo 14, versículo 4. Vamos ler. Diz assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Algumas traduções pode ser que esteja dizendo assim, movimento dos bois. Tem alguma tradução desse jeito? Tem alguma tradução assim? O movimento dos bois. Vamos dizer todos juntos, para que a gente possa gravar bem esse texto, antes de nós começarmos a falar a respeito dele. Eu falo e vocês repetem no modo responsivo. Vamos dizer assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Amém. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite, nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra é uma palavra poderosa, Senhor, para quebrar os nossos preconceitos, para tirar-nos, meu Deus, da letargia. A Tua palavra é poderosa para mexer, Senhor, com a nossa vida, e é isso que nós te pedimos hoje, meu Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que todos nós estejamos aqui com o nosso coração aberto, a nossa mente lépida, para que nós possamos captar a instrução da palavra de Deus. Ajude-nos, meu Deus, e que não haja movimentos aqui, Senhor, desnecessários, movimentos que venham de alguma forma atrapalhar, Senhor, a atenção, aquilo que o Teu povo, Senhor, precisa receber como conselho da palavra de Deus. Nós pedimos que seja assim, para a honra e glória do Teu nome, é que nós te pedimos, é que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre confusão. Como que confusão muitas vezes pode ser um processo de Deus para poder abençoar a nossa vida. Eu sei que a palavra confusão, ela não é uma palavra assim muito de uma conotação boa, não é? A conotação da palavra confusão é uma conotação ruim. É uma conotação que não é assim saudável, não é? Nós não gostamos da palavra confusão. Confusão é tudo aquilo que a gente não quer se meter, a gente faz de tudo para se livrar de tudo quanto é tipo de confusão, não é? A própria Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão. A própria Bíblia diz isso. Então por que nós estamos falando a respeito disso, dizendo que pode ser uma confusão? Eu quero me fazer aqui uso da linguagem poética, principalmente daquilo que o texto está nos dizendo aqui, para que a gente de alguma forma possa se fazer entender aqui. Porque na verdade, meus irmãos, muitas vezes Deus usa da confusão para poder mexer com a nossa vida, de forma que a gente venha a encontrar os propósitos divinos.
Existe um escritor que eu gosto muito, o nome dele é Eugene Peterson. Ele é um escritor assim, introspectivo, é um escritor reflexivo, mais ou menos do estilo monástico. Ele escreve muitos diários, não é? De meditação, aquilo que a gente lê que nem manancial no deserto. Ele tem algumas coisas assim. E tem um livro dele chamado A Vocação Espiritual do Pastor, onde ele uma vez estava contando que ele estava junto com uma classe de alunos de teologia, e então aquele grupo perguntou para ele assim: Eugênio, pastor Eugênio, o que mais te fascina no ministério? O que mais deixa você assim contente no ministério, alegre no ministério? O que mais motiva você no ministério? E é uma pergunta assim que ele não estava preparado para responder, mas ele tomou aquilo meio de supetão, e foi interessante que ele disse então o seguinte: ele falou assim: eu gosto da confusão. Eu gosto da confusão. Não que ele gostasse da desordem, não que ele gostasse da avacalhação, mas o que Eugene Peterson ele estava querendo dizer é que muitas vezes Deus, ele nos desestrutura a vida, ele tira a nossa vida daquela rotina, daquela organização costumeira, para fazer com que a gente venha descobrir os propósitos de Deus, não é? E é mais ou menos isso que o texto quer nos dizer aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 4 diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força dos bois, a abundância feita. Ou seja, se você quiser tudo organizadinho, quiser tudo certo, quiser tudo limpinho, tudo certo, é só não colocar boi no celeiro. Aí o celeiro fica limpo, fica lindo, não é? A pintura fica intacta, as coisas ficam no seu devido lugar. Não é assim uma coisa que você possa dizer que é maravilhoso, mas fica tudo limpo, fica tudo muito bom. Mas agora, se você quiser uma colheita abundante, então você vai ter que mexer os bois vão ter que se movimentar, os bois vão ter que entrar no celeiro, os bois vão sujar o celeiro, os bois vão vir com aquelas patas cheias de terra, e a coisa vai começar a se movimentar. E o texto diz isso, não é? Porque quando os bois mexem, há abundância de colheita. Ou seja, as coisas só funcionam quando nós somos muitas vezes incomodados. E isso me faz pensar, meus amados, naquilo que eu acho que é a nossa grande tentação, a tentação do século 21, a tentação dessa nossa geração, aquilo que muitas vezes faz com que seja o nosso pior problema na vida cristã e na vida espiritual, que é a tentação do comodismo. A pessoa diz assim: não, deixa como está, do jeito que está, tá bom, não se preocupe, não mexe não, deixa assim mesmo. Ou então ele diz assim: não, eu já fiz muito, já trabalhei demais, estou cansado, agora isso aí é para os outros, não é? E aí nós vamos vivendo uma vida onde o hedonismo vai tomando conta, o hedonismo vai se assenhorando de nós, e nós então vamos perdendo muito daquilo que Deus gostaria de fazer nas nossas vidas. Nós gostamos do bem-estar, nós gostamos do conforto, nós gostamos do prazer, gostamos do aconchego, nós gostamos da estabilidade, são tudo coisas que nós gostamos. Mas quando nós lemos na Bíblia Sagrada, nós vemos que os grandes feitos de Deus na história, eles aconteceram justamente quando Deus, ele movimenta na vida de algumas pessoas, ele desestabiliza a vida de algumas pessoas, ele desestrutura, desorganiza, ele bagunça a vida de algumas pessoas. Gente simples como nós, foram pessoas que fizeram muito na história quando Deus os desestabilizou. Quando Deus tirou eles do seu centro de comodismo. Tirou eles da vida rotineira, da vida organizada. Preste, por exemplo, atenção na vida de Moisés, não é? A vida de Moisés é a típica vida que Deus desordenou, desorganizou. Moisés era uma pessoa que vivia no palácio de Faraó, uma vida regalada, sempre cheio de jantares. Ele era um príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, um possível sucessor do trono faraônico. O Egito, meus irmãos, era o maior império da existência, não é nem comparado com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é apenas um país. Era um império, dominava outras nações, subjugava os povos. Era uma nação, meus irmãos, que domava e dominava outras nações.
E Moisés estava lá, em meio a jantares, em meio a recepções, estando sempre nos grandes eventos, era por natureza da sua posição convidado para os grandes jantares, para as grandes realizações, as inaugurações. Ele tinha essa vida organizada, uma agenda cheia, tudo sendo feito de acordo com aquilo que ele sabia o que ia acontecer no outro dia. Ele tinha a sua vida ordenada. Mas um dia ele vê um egípcio espancando um hebreu, e ele podia ter deixado isso para lá, mas ele foi lá e tentou separar a briga, e a Bíblia diz que ele acabou matando o egípcio, e foi um pricopó só. Ele tentou enterrar o egípcio, achou que ninguém estava vendo, depois ele ficou sabendo que isso tinha se espalhado por muita gente, Faraó ficou sabendo, e aí a vida de Moisés começa a se desestruturar, e Deus usa desse episódio difícil para fazer com que Moisés ele vá lá para o Egito. Ele tem que fugir para o Egito, ele é caçado na terra do Egito, e ele tem que fugir para o deserto. E quando ele chega lá no deserto, a vida dele começa a se organizar novamente, não é? Ele tende a entrar nessa vida rotineira, organizada, certinha, e ele tenta deixar tudo certinho. Ele encontra uma tribo de nômades midianitas, ele conhece o sacerdote daquela tribo que é Jetro, o sacerdote de Midian. Ele começa a fazer a sua vida ali no meio de um povo de língua estranha, de costumes estranhos, nômade no deserto, que não tem moradia fixa, um dia arma a tenda aqui, outro dia arma a tenda lá. Ele começa a se dar bem naquele lugar, não é? Não era como o Egito, sem conforto, sem os paparicos todos, mas ele vai se organizando naquele lugar. Ele acaba encontrando uma mulher que é filha do sacerdote, que tem uma certa proeminência, uma certa entrada dentro daquele povo. Ele acaba se casando, e aí então, meus irmãos, ele vai entrando numa rotina. Ele vai para aquele lugar, para o deserto, lá pelos seus 40 anos, e ele vê a vida passando ali naquele lugar, com o seu sogro, com a sua esposa, os midianitas, uma tribo nômade. Ele constitui família, ele tem filhos, e o tempo vai passando, é 40 anos, é 50 anos, é 60 anos, é 70 anos, ele vai lá sempre fazendo as mesmas coisas, leva o seu rebanho para poder comer, para poder beber, ele coloca ele no aprisco, sempre fazendo aquela rotina. Estava desse jeito, meus irmãos, estabilizada, não é? Começou a entrar tudo nos eixos. Moisés está com a sua vida certinha, até o dia em que ele se mete em confusão de novo, não é? Ele vê uma planta estranha, uma planta pegando fogo, e aquela planta não saía fumaça, ela não se murchava, ela não se consumia, e a Bíblia fala então que ele fica curioso, não é? E diz o ditado que a curiosidade matou o gato, e acontece exatamente isso com Moisés. Ele vai lá, e lá ele tem um encontro com Deus, e a Bíblia fala então que Deus o chama para a sua vocação, que começa exatamente aos 80 anos de vida. Deus desestrutura de novo Moisés, tira ele daquela vida que ele tinha, da vida nômade, caseira, de voltar para casa toda noite, de ter aquelas preocupações que são as preocupações mínimas, para poder então ter que liderar uma multidão de murmuradores no deserto por 40 anos. Deus desestrutura, desorganiza, desestabiliza, tanto na vida de Moisés como de muitos outros homens de Deus. É assim que acontece, a vida só toma sentido, só toma novo rumo quando alguma coisa se desestabiliza, quando alguma coisa se movimenta, quando sai dos trilhos, e a gente pensa então que é o final. Mas aí, meus irmãos, a gente começa a ver a bênção da confusão. Nós não a queremos, nós não gostamos da nossa vida desorganizada, nós não gostamos da desestabilização, nós gostamos sim de uma vida cheia de conforto, em ordem, nós fazemos tudo para não errar, fazer as coisas todas certinhas, mas há momentos em que confusão é uma bênção para nós. Na verdade, a vida organizada é que te confundiu, a vida organizada é que te enfeitiçou, a vida organizada é que te paralisou. Você foi perdendo o foco de Deus, dos planos de Deus, do propósito de Deus, nessa vida organizada. Aí Deus então tem que dar uma chacoalhada no bambu, tem que dar uma chacoalhada na árvore para você acordar para aquilo que Ele quer fazer que você faça.
E é isso que a Bíblia diz: celeiro sem bois não tem colheita abundante. Celeiro limpinho, não tem sujeira, mas também não tem colheita. Está sempre limpo, brilhando, mas também não tem aquilo que podia produzir, e pelo propósito pelo qual o celeiro foi feito. O que nós aprendemos, meus irmãos, nos momentos de confusão em nossa vida? 3 lições para nós nessa noite. Primeira delas: muitas vezes, confusão é o processo de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos metemos em confusão. A confusão é nós que nos metemos. Nós não gerimos bem o nosso dinheiro, nós não administramos bem a nossa casa, nós não criamos bem os nossos filhos, nós não educamos bem a nossa família, nós não tivemos o devido cuidado com a nossa esposa, nós não tivemos o cuidado que devíamos ter com as coisas de Deus, ou com a própria igreja, ou com a própria empresa, ou com o próprio emprego, e aí então nós nos metemos em confusão. Mas muitas vezes é Deus quem desarticula. Muitas vezes é Deus quem desestabiliza, é Deus quem dá uma chacoalhada na vida. E é interessante que, se você estudar pedagogia, a pedagogia ensina isso. Quem fala isso é Jean Piaget. Ele diz assim que o aprendizado só acontece quando você é desestabilizado. Não é interessante isso? Só acontece quando você é desestabilizado. Tem que haver um desconforto por aprendizado tomar concreção, para ele se enraizar de vez, para ele se transformar em experiência de vida. Tem que ser desse jeito. E quando nós olhamos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, a gente vê que foi assim. Vimos o caso de Moisés. Agora, veja comigo, por exemplo, o caso de Maria. Maria era uma moça noiva, moça piedosa. A Bíblia diz que ela era prudente, uma jovem moça, a vida organizada, tudo certinho. As coisas estão acontecendo de acordo com o script. Estava lá, desposada de José, aliança de compromisso no dedo, não é? As coisas acontecendo certinhas. Ela vai sonhando com uma vida em Nazaré, mulher de um carpinteiro, vida simples, certinha. Seu noivo era justo, temente a Deus. As coisas estão acontecendo de acordo com o script, de acordo com o planejado. Está tudo dentro do roteiro, da forma como ela gostaria que fosse. Nos seus planos é isso: vou casar-me com um carpinteiro, vou viver em Nazaré, e vou morrer e ter filhos, e eles vão continuar a nossa geração, e assim vai. Até que o anjo Gabriel lhe aparece e faz uma visita. Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é convosco. Alegra-te muito. Você vai engravidar do Espírito Santo. Você vai engravidar do Espírito Santo. O ente santo que há nascer de ti, você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Agora, gente, preste bem atenção, que bagunça esse anjo fez na vida de Maria. Você imagina, por exemplo, Maria chegar para sua mãe e dizer assim: mãe, tem um negócio para dizer para a senhora, eu estou grávida do Espírito Santo. Meus irmãos, minha filha já é casada, tem 3 filhos e tudo mais, mas se a minha filha chegasse para mim e falasse: pai, estou grávida, mas fique tranquila que é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Ela ia apanhar até perder a cor inteira, ficar transparente, né? Até ela não saber mais o nome dela. E Maria passou por essa situação. E a coisa ficou mais grave, porque o anjo tinha falado para ela assim: ó, a tua prima Isabel, que também era estéril, já está no 3º mês. Aconteceu com ela também. Ela também vai ser mãe daquele que vai ser o precursor de Jesus, aquele que vai abrir o caminho do Senhor. E ela fica curiosa, ela mora na Galileia, ela vai para Nazaré e fica lá numa visitinha, né? Sabe aquela visitinha que todo mundo gosta de receber? Aquela visitinha de 3 meses, né? Já pensou você receber uma visitinha de 3 meses de volta? Né? Fica 3 meses na sua casa lá. 3 meses na casa de Isabel, lá na Judéia. Aí ela volta novamente para Galileia, lá para a cidade de Nazaré. E depois de 3 meses é que ela fala para José que está grávida, não é? Ela fica 3 meses na Judéia, e quando ela volta, José olha para ela e fala assim: Maria, você comeu bem lá na casa de Isabel, né?
Você está meio gordinha e tal. Eu falei assim, então, nós temos que conversar. O que foi que aconteceu? Fica tranquilo, olha, não vai se assustar, mas eu estou grávida do Espírito Santo. Depois de 3 meses na Judéia, ela chega, vai falar para o José, já meia gordinha, que está grávida do Espírito Santo. A Bíblia fala que José tentou em deixá-la secretamente. Falou assim, eu vou embora daqui, eu vou para outro canto, não vou ficar com essa mulher, criar filho dos outros. Essa mulher foi para a Judéia, aprontou por lá. Teve que um anjo ter que aparecer para ele também, teve que Deus falar para ele que estava tudo certo, que ela estava falando a verdade. Mas você imagine, por exemplo, como vai se desorganizando a vida para que algo maior, os propósitos de Deus, os planos de Deus sejam alcançados, meus irmãos. Que confusão! E muitas vezes Deus faz assim, Ele desorganiza o nosso mundo. Tudo isso para a gente ser levado a um patamar maior, para poder atingir um sonho que Ele tem. Porque, meus irmãos, preste bem atenção, se você pensa que Deus está preocupado em cumprir os vossos sonhos, que Deus vai realizar os teus sonhos, não, Deus está preocupado com os sonhos dEle. Se você estiver sonhando os sonhos de Deus, amém, isso vai se cumprir na tua vida. Mas Deus, muitas vezes, pode tirar você do seu sonho. Deus tem projetos para a nossa vida, a gente tem que se encaixar neles, e muitas vezes a única forma da gente conseguir enxergar isso é Deus ir estruturando. Confusão, muitas vezes, são meios pelos quais Deus atinge a nossa vida, é processos de Deus na nossa vida, é atos de Deus na nossa vida. Eu gosto muito da história que eu ouvi uma vez de um fazendeiro canadense, que ele era uma pessoa que ele sempre, na primavera, era visitado pelos patos selvagens, né? Você sabe que o pato selvagem ele tem aquela formação de migração, ele vem naquela formação mais ou menos em V, não é? E ele sempre na primavera recebia os patos ali, e ele alimentava os patos. Aquilo era bacana, porque ele tinha uma fazenda grande, ele tinha um lago, os patos nadavam ali, e quando chegava o inverno, os patos migravam para o sul. E ele ficava triste, ele falou assim, poxa, eu queria tanto que os patos ficassem aqui sempre, eu gostaria dos patos aqui. E um amigo dele então falou para ele assim, você sabe por que os patos vão embora? Eles vão embora porque aqui eles não têm abrigo, porque aqui eles não têm alimento. Se eles tivessem abrigo e alimento aqui, eles não iriam embora. Mas porque não tem, eles têm que ir embora lá para o sul, vai para o sul para poder pegar tempos mais quentes lá, e alimentação e coisa desse tipo. Ele falou assim, então eu vou construir um abrigo e vou alimentar os patos aqui. E de fato ele fez isso. E quando chegou a época do inverno no Canadá, muitos patos foram embora, mas muitos patos ficaram. E ele começou a alimentar esses patos no inverno e tudo mais, e dar comida para eles, e ele ficou contente. E quando chegou a outra estação, aí vieram aqueles patos selvagens do sul, novamente para o Canadá, e quando eles chegaram lá, eles começaram a chamar aqueles patos que ficaram, para poder voar com eles para o sul de novo na migração, e aqueles patos estavam gordos, não conseguiam nem andar direito, não tinham se exercitado o inverno inteiro, o lago estava congelado, não dava para nadar, e aqueles patos estavam lá naquela condição, quase que morrendo, porque a sua vida estagnou. E ele percebeu que ele fez um grande mal. Ele falou assim, meu Deus do céu, estou acabando com a vida desses patos, eu não posso fazer isso. Primeira coisa que ele fez foi cortar o mantimento, e depois então ele destruiu o abrigo. E com o tempo ele viu novamente aqueles patos migrarem todos para o sul. Ele precisou destruir o abrigo, precisou tirar o alimento para que aqueles patos novamente redescobrissem a natureza da sua vocação. Descobrissem novamente o seu propósito pelos quais eles existem. Que o período de migração faz parte de suas naturezas. Deus faz o mesmo conosco, meus irmãos. Ele gera essa confusão, Ele nos estabiliza para a gente perceber que Ele quer que a gente perceba a respeito dEle. O comodismo muitas vezes nos cega. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim, quando Deus se agita, o homem se levanta. Em primeiro lugar, muitas vezes, confusão é um processo de Deus na nossa vida, para que a gente possa despertar para a nossa vocação. Segundo lugar,
Confusão, meus irmãos, pode muitas vezes nos dar novas perspectivas. Revelam portas que muitas vezes nós não conseguíamos enxergar, opções que não eram consideradas, oportunidades que a gente não tinha percepção. E nesse momento a gente começa a considerar os pontos, oportunidades, ocasiões diferentes, uma enfermidade, uma doença, uma perda, uma falência, um sofrimento, gera um distúrbio na nossa história, meus irmãos, mas abre um leque imenso de possibilidades, de novas vocações, de novos chamados, de novos desafios de Deus para a nossa vida. Existe um livro de um escritor chamado Spencer Johnson. Esse Spencer Johnson, ele foi um dos grandes escritores do nosso século. Ele escreveu O Gerente Minuto. É muito dado isso em empresa, não sei se o Cordeiro já chegou a ler. Ele escreveu um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? E ali eles contam uma história alusiva de uns ratinhos e uns duendes, que eles viviam num labirinto e todo dia eles tinham que sair para poder ganhar o alimento. Então, em algum lugar do labirinto, eles achavam um pedacinho de queijo e voltavam para casa, para o lugar onde saíam, comiam e tal, e no outro dia tinha que ir, aí em outro lugar do labirinto achavam mais um pedacinho de queijo, e assim iam vivendo. Até que um dia, um daqueles ratos encontrou uma grande quantidade de queijo. E eles colocaram aquele lugar como sendo chamado de posto C. Então, sempre que eles queriam queijo, eles sabiam onde tinham, posto C. Eles pegavam o caminho dentro do labirinto, chegavam lá no posto C, pegavam tanto queijo que queriam, e eles começaram a ficar preguiçosos, não é? Se eu quiser queijo, na hora que eu tiver fome, não preciso sair buscando, não preciso acordar cedo, é só ir lá no posto C. Aí um dia, eles foram procurar o queijo no posto C, e não tinha mais queijo no posto C. E aí o rato perguntou: caramba, quem foi que mexeu no meu queijo? Quem foi que mexeu no meu queijo? Aí eles começaram a entrar em crise. Um deles falou assim: eu quero morrer, acabou a minha vida, acabaram com o meu queijo, agora não quero mais viver, eu quero morrer. O outro falou assim: olha, nós temos que procurar outras fontes de queijo. O outro falou assim: não, se nós tínhamos queijo aqui, esse queijo vai ter que aparecer. Quem podia mexer no meu queijo? E ali começou a mostrar vários tipos de conflitos, que na verdade são os conflitos humanos. Como é que nós muitas vezes reagimos quando alguma coisa que nós considerávamos certas, quando aquilo que nós considerávamos sólido, como aquilo que nós considerávamos estável, é tirado de nós. Como é que a gente fica? É disso exatamente que muitas vezes acontece na vida do ser humano. Na história, pelo menos do Spencer Johnson, aqueles que se aventuraram, acabaram achando um outro posto, chamado posto N, mais longe do que aquele do posto C, que tinha uma quantidade infinitamente mais de queijo, enquanto tiveram outros que morreram, esperando, por exemplo, que aparecesse queijo no posto C. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esta é uma parábola das nossas vidas. Crises movimentam povos, tira os povos da sua zona de conforto. A gente fica orando para Deus converter os povos das nações do Oriente, os missionários não conseguem entrar, é difícil. O que Deus faz? Desestabiliza o povo inteiro. Aí eles que vêm para o Ocidente, eles é que começam a atravessar as fronteiras. Minha esposa estava me contando que ela acompanha muitas notícias de portas abertas. Ela fala que no Canadá, famílias inteiras do Islã, meus irmãos, islâmicas, estão aceitando Jesus, estão conhecendo o amor de Deus, estão começando a entender o que é a igreja, reconhecendo um Jesus que eles nunca viram dentro do islamismo. Isso por quê? Porque Deus muitas vezes desestrutura, desorganiza, Ele mexe com a nossa história para atingir os seus objetivos. E aí, nós vamos encontrando alternativas, nós vamos encontrando portas, nós vamos encontrando opções, que a gente nunca antes tinha considerado, mas agora considera. Tudo isso porque muitas vezes confusão pode nos dar novas perspectivas. Eu estava lendo agora, há pouco tempo atrás, que desde o plano Collor, quando ele pegou o dinheiro da poupança, até aquela crise, que foi aquela crise imobiliária que se deu lá nos Estados Unidos em 2008, que mexeu com a economia de muita gente, mais de 3 milhões de brasileiros deixaram o país. E ali conta a história de muitos e muitos deles,
mostrando que muita gente agradece a Deus pela crise que aconteceu, porque o Collor roubou o dinheiro da poupança dele, porque o Collor bloqueou o dinheiro. Eles dão graças a Deus, porque aí eles foram atrás de outras oportunidades, eles foram atrás de outras fronteiras, eles começaram a considerar coisas que eles nunca consideravam, eles empreenderam-se em algo que eles muitas vezes tinham medo de empreender, mas agora pela força da crise, eles empreenderam, e estão bem. Essa confusão desarticulou muitos, mas abriu um leque de possibilidades. Por isso, quando a crise chega, a gente tem que perguntar: o que Deus quer me mostrar de diferente? Que porta o Senhor está abrindo para mim agora? Aonde o Senhor quer que eu me mobilize? Para onde o Senhor quer que eu olhe? Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus tem cuidado pela minha vida, eu sei que Ele tem cuidado por mim, eu sei que Deus tem zelo por mim. Meu Deus, qual que é o projeto que Tu tens para a minha vida? Aonde que o Senhor quer me levar? É isso que a gente deve perguntar. Para onde que essa crise vai me levar? Existe uma frase de um poeta cristão, ele escreve músicas, o nome dele é Josué Rodrigues, e numa de suas canções, ele escreve assim: portas que se fecham são iguais a portas que se abrem, se forem portas abertas ou fechadas por Deus. Meus irmãos, quando Deus fecha uma porta é uma bênção. Se foi Deus que fechou, é uma bênção. Se Deus fecha uma porta é algo maravilhoso, porque foi Ele que fechou. Deus abre uma porta, a gente acha maravilhoso. E quando Deus fecha, é maravilhoso também, porque foi Deus quem fez. Se foi Deus quem fez, é sempre maravilhoso. E Deus, meus irmãos, às vezes nos coloca em situações de limitações. Aí você tem duas possibilidades: você pode ficar reclamando da vida, achando que a vida foi injusta, que Deus não foi bom com você, que a sua história vai de mal a pior. Ou você perguntar: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer me mostrar que eu não estou conseguindo enxergar nesse momento? É impressionante. E quando você olha a história, os momentos de grandes inventos na história, eles surgiram geralmente em situações de crise. Eu estava lendo a respeito da impressão da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. A impressão, quando foi criada, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Mas eu estava vendo a história da própria invenção da impressora, dos tipos de impressão. E aconteceu não porque precisava se fazer a Bíblia em série, mas aconteceu por causa da peste negra. A peste negra estava matando muita gente, e num daqueles lugares onde ficam os monges, que eles ficam reescrevendo as escrituras sagradas, num desses monges morreu todos aqueles que reescreviam as escrituras sagradas. E eles ficaram achando, por exemplo, que tinha alguma relação da peste negra com a tinta, com o papel, com o fato do confinamento dos monges, deles ficarem fechados ali. Então resolveram inventar um instrumento para que continuasse se sendo feito e reescrita a Bíblia Sagrada. A impressão acontece por causa de um momento de crise. Na Primeira Guerra Mundial, os soldados eram feridos, nem sempre morriam, às vezes eles eram feridos por bala, feridos por granada, feridos de qualquer forma, e aqueles ferimentos infeccionavam, muitos soldados morriam. Então, por causa da Primeira Guerra Mundial, um médico desenvolveu a chamada penicilina, um dos primeiros de todos os antibióticos que nós conhecemos, a mãe de todos os antibióticos que nós conhecemos. Momentos de crise geram invenções. Quando a gente olha, por exemplo, a nossa crise energética, né? Como é que a gente faz para poder armazenar energia? O que a gente faz com a energia que sobra da hidrelétrica, não é? A Dilma, inclusive, quis estocar o vento. Um dos grandes obstáculos, meus irmãos, de se ter um combustível que seja, por exemplo, alternativo, é porque nós temos o nosso petróleo, que é muito barato. Você fala assim, barato? 3 e pouco? Mas é barato. Porque se o litro da gasolina custasse R$35, e você gastasse para encher um tanque de 40 litros R$1.400, a gente já teria descoberto outra energia alternativa faz tempo.
mas porque não compensa, a gente continua usando combustível sujo, que joga CO2, que fura a camada de ozônio, que aquece o planeta, que destrói as próximas gerações. Mas se nós tivéssemos um problema de crise, faltasse petróleo agora, a gente ia descobrir outras fontes de energia, com certeza, meus irmãos. Por quê? Porque momentos de crise abrem portas que nós não consideramos, abrem oportunidades que a gente não consegue enxergar, abrem perspectivas que a gente não tinha ainda visto, caminhos novos, oportunidades novas. Por isso não fique querendo morrer por causa da crise. Peça para Deus fazer te ver aquilo que Ele gostaria que você visse. Peça para Deus fazer você enxergar. Terceiro e último lugar, pelo texto que nós lemos em Provérbios capítulo 14, versículo 4, o texto diz assim para nós: pelo mexer dos bois há abundância de colheitas. O que a gente vê aqui, meus irmãos, é que colheita abundante só vem quando a confusão acontece. Só quando a confusão acontece. Se não tiver confusão, não tem colheita. Não tiver movimento do boi, não tiver sujeira no celeiro, a coisa não ficar complicada, não tem colheita. Aqueles dias que teve meu amigo aqui, o Alexandre, vocês lembram dele? Foi há pouco tempo, não é? Nós saímos para conhecer a região e eu levei ele para conhecer um lugar interessante. Eu falei assim: Alexandre, fecha os olhos. E a esposa dele também fechou os olhos. E eu falei assim: vou levar vocês num lugar. Aí levei eles num lugar. Aí eu falei assim: vem para cá, vem aqui. Me digam o que é isso aqui. Aí eu falei assim: abra os olhos. Aí ele abriu os olhos e ele falou assim: nossa, que lugar lindo, rapaz. Meu Deus, que lugar lindo. Eu falei assim: sabe o que é isso? Eu falei assim: nem imagino, o que é isso aqui? É o cemitério Monsenhor Albino. Eu falei assim: isso é um cemitério. Ele falou assim: um cemitério? Meu Deus, que coisa organizada, que coisa linda. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Você quer um lugar tranquilo? Você quer um lugar onde os vizinhos não brigam um com o outro? Você quer um lugar onde os vizinhos não ficam tocando funk na tua orelha até tarde da noite? Hein, Glaucio? Você quer um lugar onde você tenha paz? Você quer um lugar onde, quando acontece um barulho, ninguém sai na janela? Bum! Já viu isso? Daqui a pouco sai todo mundo: o que foi acontecer? O que foi acontecer? Aquele monte de carinha na porta, assim, na janela. Um lugar sossegado, de noite não tem bagunça, não tem festa, não tem nada, os vizinhos não reclamam com o outro, se dão bem. É só ir para o cemitério, meus irmãos. Lá você não vai ter briga nunca, não vai ter barulho, a flor está sempre no lugar, ninguém mexe na coisa do outro, ninguém rouba nada de ninguém. Mas só que lá é o lugar da antivida. Lá a vida não existe. Por isso que está tudo organizado daquele jeito. Se você quer em ordem a sua casa, é só não ter vida nenhuma. Se você quer a tua casa toda arrumadinha, em ordem extrema, é só não habitar ninguém ali. Vai estar sempre arrumado, o chão arrumado, a coisa brilhando, vai estar tudo no seu devido lugar, nada desarrumado. Organização extrema pode ser um grande problema para nós. Eu acho muito interessante a nossa natureza. Meu pai estava me contando que ele foi ao Nordeste, vocês lembram disso? Meu pai foi a Natal, meu pai está voltando essa madrugada, e ele foi para Mossoró, onde nós temos muitos familiares lá. E em Mossoró eu tenho um tio meu, o irmão mais velho de meu pai, ele tem uma plantação de caju. Na verdade ele vive dessa plantação. Ele vive do caju, da fruta, ele vive da castanha, e ele vive do óleo que se vende para fazer combustível de foguete. E meu pai estava lá e tal, e eu perguntei: como é que está aí, pai? Como é que estão as coisas aí? Ele falou assim: tá bom, tem muito caju, o tempo seco é bom para o caju só dá no tempo seco. Vocês já viram que coisas maravilhosas, meus irmãos?
Caju, se você molhar o pé, se você colocar água, se você fizer sombra, não dá certo, ele não dá caju, o cajueiro não floresce, o cajueiro não dá fruto, ele não frutifica. Mas se tiver secura, se a coisa estiver difícil, se ali não tiver água, ali parece que tudo conspira contra a secura, não é? O caju conspira contra a secura. Se tiver bem seco, aí então ele dá caju. Enquanto as outras folhas, as outras árvores ficam murchas, perdem o fruto, morrem muitas vezes, o caju conspira. É como se ele dissesse assim, ó, tá seco, não é hora de dar vida, mas nós vamos dar, nós vamos frutificar na secura, nós vamos dar o nosso fruto no meio dessa secura, no meio dessa aridez. É agora que nós vamos frutificar. Tem que ser desse jeito. Confusão é sinal de colheita abundante, meus irmãos. É vida em movimento, é vida acontecendo. A Bíblia diz assim: pela frouxidão do preguiçoso o teto desaba. Está lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Fica com medo das articulações, da desorganização, não fica assustado. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força dos bois vêm as colheitas. Veja que o texto está no plural. As colheitas não é uma só, não vai colher uma só vez. Mas se você quiser o celeiro limpinho, é só não colocar boi lá, não mexa no arado, não mexa com terra. Isso vai levantar pó, as botas vão ficar cheias de lama, as patas vão sujar tudo. Mas é isso que traz a colheita. Às vezes, eu me meto em alguns desafios, em algumas confusões, e aí as pessoas falam assim: pastor, o que você está fazendo, pastor? Pelo amor de Deus, não é para o senhor fazer mais nada, pastor. Meus irmãos, quando eu vou a Santa Adélia, lá meu coração se enche de alegria ver os irmãos reunidos, aquela alegria, aquela disposição, aquele riso, aquela euforia. Não, pastor, você devia cuidar mais daqui. Você não tem que cuidar de lugar nenhum, você tem que cuidar daqui. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste atenção no que eu vou dizer, me leve no carinho nisso que eu vou dizer para você. Você devia cuidar mais daqui. Foi exatamente o que o meu pastor de Santos me disse. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu ouvisse o conselho do meu pastor, nós não teríamos igreja hoje aqui. Porque o meu pastor, também lá em Santos, quando eu vi que eu estava começando a amar vocês, gostar de vocês, meu coração estava aqui, eu ia embora no ônibus chorando. E o meu pastor falou para mim assim: ó, você não tem que cuidar de lá, você tem que ficar aqui, tem que cuidar daqui. É o mesmo conselho que eu recebi em Santos. Dá dor de cabeça? Dá. É cansativo? É. Tem que lidar com o problema dos outros? Casamento, filhos? Tem. É desse jeito. Mas é pelo mexer dos bois que a colheita vem. É desse jeito. Agora, pense comigo por um instante. Qual foi o lugar mais confuso do mundo, meus irmãos? Qual foi o lugar mais confuso que existiu na face da terra? Qual foi? A cruz foi o lugar mais confuso. A cruz foi a aparente confluência de todo o mal. A cruz foi a aparente vitória de Satanás. A cruz foi a aparente vitória do Império Romano. A cruz foi a aparente vitória dos líderes religiosos que conspiraram contra Jesus. A cruz é o momento da angústia, do desamparo de Deus. A cruz tem toda essa aparência. Ela foi a pedra de tropeço para os judeus. Aquilo que era aparente lugar de vitória do diabo, na verdade, olhando por olhos espirituais, aquele lugar foi o lugar da sua maior derrota. Foi o maior de todos os golpes que o inferno já levou. Não existe nenhum outro lugar em que o golpe foi tão fatal como na cruz. Quando expulsou o demoniado gadareno, aquilo não foi tão fatal como na cruz. Quando expulsou do menino lunático, aquilo não foi tão fatal como na cruz. Todas as outras experiências de endemoniamento que o Senhor libertou alguém, nenhum deles foi um lugar onde ele nocauteou o diabo como na cruz. A cruz foi o lugar da vitória de Deus. A aparente confusão
Quando você olha para a cruz, o que você enxerga? Mataram o pobre coitado. Você vê o filme do Mel Gibson, chora. Que coisa, o que fizeram com ele? Mas para aquele que a cruz descortina novas oportunidades, ele começa a enxergar ali que a cruz é o lugar da graça de Deus, é o lugar do amor de Deus. Em nenhum outro lugar o amor de Deus é tão revelado como em outros lugares, como na cruz. É ali que eu consigo ver os meus pecados perdoados, é ali que eu consigo ver as minhas vestes limpas, é ali que eu consigo ver a minha justificação. Paulo diz assim: eu me glorio na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo? Na cruz de Cristo. É um tropeço para o judeu. O judeu olha para a cruz e fica confuso, não entende nada. Mas para aqueles que têm olhos espirituais, a cruz é o lugar de revelação. William Carey, ele foi chamado o pai das missões modernas. Ele sentiu um chamado para poder evangelizar na Índia. Isso nunca tinha acontecido antes. E ele então vai procurar um pastor em Londres, na Inglaterra. Ele morava na Inglaterra. O pastor mais influente de Londres, ele vai procurar. E o pastor então olha para ele e fala assim: Carey, se Deus quiser salvar os indianos, Carey, Ele vai fazer isso com você ou sem você. O que aquele pastor queria dizer para ele é o seguinte: rapaz, não se mete nesse negócio. Esse negócio é complicado. Você vai ter que sair daqui, vai ter que fechar teu negócio, vai ter que pedir demissão do teu emprego, vai ter que deixar tua família, vai ter que deixar teus amigos, a igreja onde você congrega, vai ter que fazer uma viagem, pode ser que não dê certo, aí você vem com uma frente na mão, na frente, outra atrás. É isso que ele quis dizer. Mas o William Carey, ele se viu como sendo um instrumento de Deus, que Deus ia fazer para poder salvar os indianos. E ele deixa tudo para trás. E glória a Deus por isso. Ele vai à Índia, ele se desfaz de todas as vestes ocidentais, se veste como um indiano, começa um trabalho missionário. E desse trabalho missionário que o William Carey fez, motivou muitas outras igrejas a enviar missionários pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Se Deus tiver que salvar os indianos, Ele vai dar um jeito nisso, seja com você ou sem você. Então eu falo assim: deve ser comigo. Deve ser comigo. Mexer os bois, trabalhar no arado, levanta poeira, suja o celeiro, mas é o que traz colheita. Gente preguiçosa, meus irmãos, o preguiçoso vive dando desculpa. O preguiçoso é assim. A Bíblia diz assim: o preguiçoso fala assim: tem um leão na rua, eu não vou sair não, senão eu vou levar uma mordida. Eu não vou não porque é perigoso. Isso dá muito trabalho. Isso é cansativo demais. Isso é muito complicado. Meus irmãos, para ter colheita é necessário que essa desordem aconteça. O reino de Deus se estabelece assim. Vocês lembram de Atos, no capítulo 8? A Bíblia fala que o Senhor falou assim: vocês vão ser as minhas testemunhas. Atos 1:8, não é? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, até os confins da terra. Mas aquele povo lá de Jerusalém estava acomodado em Jerusalém. Falou assim: nós vamos ficar aqui está gostoso, a igreja está crescendo, o negócio está bom, está todo mundo ajudando, trabalho abençoado e tal. Nada de querer evangelizar a Judéia, Samaria, confins da terra. O que o Senhor faz? Levanta uma perseguição. Aí a Bíblia diz em Atos no capítulo 8, que os que iam sendo dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Anunciando a palavra. É desse jeito. O reino de Deus é assim. Por isso, não se assuste com os dias maus, não se assuste com a desestabilização, não se assuste com a crise, não se apavore quando alguém roubar o teu queijo. Comece a indagar: meu Deus, onde o Senhor quer me levar nessa situação toda? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu veja? Aonde eu devo colocar os meus olhos? Que portas o Senhor está abrindo? Eu não enxergaria se não tivesse passado por isso. Muita gente diz isso. O que aprendemos hoje aqui? Situações de confusão muitas vezes pode ser um agir de Deus na nossa vida. Confusão
pode muitas vezes abrir novas portas, novas oportunidades, novas opções que a gente nunca antes tínhamos enxergado ou nunca antes tínhamos considerado. E confusão pode trazer uma abundante colheita para nós. Quando a confusão vier, diga: Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor tem zelo pela minha vida, aonde o Senhor quer me levar, o que o Senhor espera de mim? E nunca se esqueça disso, meu irmão. Sem o desconforto do parto, não tem geração de vida. É desse jeito. Você não quer sofrer com dores de parto? Não quer sentir contrações? Não quer nada disso? Também nunca vai saber o que é ser uma vida sendo gerada no ventre. Você nunca vai descobrir o que é isso. Amém? Vamos orar? A mensagem que acabou de ouvir foi pregada na comunidade cristã Graça e Paz, em Catanduva, na rua 7 de setembro, 890. Se quiser entrar em contato com o pastor Nilson, ligue 17 99165 5167 e tire suas dúvidas, ou pela área de contato do site da igreja www.gracepaz.net. Agora você pode ouvir as pregações da comunidade cristã Graça e Paz pelo aplicativo da nossa rádio online. Pregações 24 horas ininterruptas. Disponível para Android. Baixe no seu celular pelo Google Play. Digite na busca Rádio Graça e Paz Catanduva. Eu espero que Deus tenha abençoado grandemente a sua vida e quero convidar você para as reuniões onde nós ali cultuamos a Deus, buscamos a Deus. Às terças-feiras, você viu aí no vídeo, nós temos a reunião de oração. Às quintas-feiras, estudo bíblico, na maioria das vezes, quando nós estamos ministrando é a respeito da carta de Paulo aos Efésios. É um estudo aí de 6 anos, estamos no 4º ano. Convido você a estar conosco nessa jornada, experiência doutrinária, teológica. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Eu e o pastor Leonardo estamos empenhados em levantar nessa cidade um corpo que sabe o Evangelho, prega o Evangelho e ministra ao povo com inteligência. É dessa forma que nós temos pregado o Evangelho aqui. Amém? Deus abençoe. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Leonardo Matos e gostaria de convidá-los, você e toda a sua família, a estar participando da Escola Bíblica Dominical. É na rua Santa Catarina, 828. Lá você vai poder aprender juntamente com a sua família a palavra de Deus. Nós temos sala para todas as idades, desde o berçário, onde as crianças podem estar aprendendo, cantando e louvando ao Senhor, até a sala dos adultos, onde discutimos temas atuais, todos centrados na palavra de Deus. Deus os abençoe e vocês tenham uma ótima tarde, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.